sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre livros, porque agora nós vamos falar sobre a Ozzy. A Ozzy produziu essa camiseta aqui, nem todo gênio usa jaleco, muitos vestem Ozzy. E a Ozzy é a nova parceira aqui do canal Sobrevivência em Livros. E a Ozzy também é parceira da Reserva, uma marca nacionalmente conhecida e certamente você conhece, aquela marca do Pica-Pauzinho. E também é uma das brands, é uma das marcas da Arezzo. E então é qualidade certa a Ozzy. Vocês vão acessar o link que aparece aqui, que é reserva.ink/Ozzy. E vão procurar também no Instagram, Ozzy Camisetas Cult. E vocês vão ver lá no site, vão ver no Instagram também, camisetas como essa aqui que eu recebi esta semana. Esta semana recebi esta camiseta aqui, maravilhosa, já para o Halloween. E é algodão de primeiríssima qualidade, 100% algodão, a malha, super confortável, macia, gostosa de vestir e deixa a gente muito elegante. Lá no site vocês vão ver diversas coleções de times de futebol, tem do Flamengo, tem do Corinthians, tem também de times da Europa, tem o Bayern de Munique, tem o Real Madrid, tem também o Manchester United. Então tem uma coleção muito interessante também de frases, rock. Tem também a coleção que eu falei agora, que é sobre Halloween. Então você vai ver lá o Corcunda de Notre Dame, você vai ver Múmia, você vai ver muitos monstros. E também esse Drácula que está aqui, fabuloso, maravilhoso. Também tem a coleção de cidades, então tem Nova York, tem Londres, tem Paris. E recebi também esse presente maravilhoso. Aqui, canal Sobrevivência em Livros que eles produziram. Então também eles podem produzir a sua marca. Então acessem aqui o site, vocês vão ver lá. Parcelamento 6 vezes sem juros na sua compra e frete grátis para todo o Brasil. Acessem lá o nosso novo parceiro, Ozzy. Entrem lá, façam sua compra. Olá, sobreviventes em livros! Hoje nós vamos pegar um tapete mágico e voar. Voar até um dos países mais remotos e enigmáticos do nosso planeta azul, Terra. Mas com uma incrível história de tradições de um povo originário das estepes, que dominou metade do planeta. Hoje nós vamos fazer uma viagem para conhecermos juntos a história secreta dos mongóis. Olha que assunto interessantíssimo. Um manuscrito que é de autoria desconhecida e que se tornou uma das mais importantes obras históricas e literárias sobre o povo mongol. De acordo com pesquisadores acadêmicos, o documento data do século XIII, lá por volta dos anos 1200, sendo uma crônica a narrar desde a infância de Temujin até ele se tornar o grande líder Gengis Khan, fundador de um dos impérios mais importantes, um dos maiores impérios da história da humanidade, o Império Mongol. Então, vamos começar logo de uma vez o nosso dedinho de prosa, que hoje está cheio de curiosidades, fatos históricos, lendas, papos mitológicos, papos lendários e literários para descrever a ascensão de Gengis Khan em suas batalhas, alianças, estratégias, até a consolidação de seu poder imperial, os valores e costumes e a organização social
de um dos povos mais desconhecidos do mundo inteiro, os mongóis. Sobreviventes. Como falamos agora há pouco, a autoria dessa obra é totalmente desconhecida. Ninguém sabe quem foi ou quem foram os escritores. Mas os pesquisadores acreditam que alguém muito próximo ou pertencente à corte de Gengis Khan, talvez um escriba ou um cronista oficial, tenha sido o responsável por relatar em língua mongólica clássica os feitos de Gengis Khan e de seus descendentes, que não sabiam ler ou escrever. A história secreta dos mongóis foi compilada pouco tempo antes da morte de Gengis Khan, ocorrida em 1227, exatamente durante o apogeu do Império Mongol. Naquela época, os mongóis estavam no auge de sua expansão territorial, controlando, vocês têm ideia, vastíssimas regiões da Ásia, que iam da Ásia até o leste da Europa. Além disso, eles viviam profundas transformações culturais e políticas que surgiram a partir da unificação das tribos nômades, já sob a liderança do grande Khan. Muito reservado à elite mongol, por meríssimo acaso, o manuscrito foi descoberto por estudiosos chineses no século XIV, ou seja, um século à frente, que, movidos por uma curiosidade extraordinária, decidiram traduzir o documento para o cantonês. Somente pelos idos do século XIX, quando pesquisadores europeus conheceram as traduções, a obra ganhou notoriedade no Ocidente. Gengis Khan, uma das figuras históricas mais fascinantes da história da humanidade, da história do homem, recebeu o nome de Temujin ao nascer próximo ao rio Onon, na Mongólia, em 1162. Uma data que é estimada pelos registros históricos. Como todos os mongóis da sua época, seus pais eram nômades. Temujin era filho de Yesugei, chefe do clã dos Borijins, e de Hoelun, uma mulher forte que desempenhou fundamental papel em sua educação cultural ao transmitir-lhes valores como lealdade e resiliência. Ambas características que forjaram sua compreensão sobre liderança, que lhe garantiram também habilidades práticas essenciais como montaria, arco e flecha, preciosíssimas estratégias de combate, negociar alianças e a mediar e a resolver conflitos entre líderes de outros clãs. Após o seu pai ser envenenado por uma tribo rival, quando Temujin tinha apenas 9 anos de idade, sua família foi deixada ao relento por aliados do clã, forçando o garoto e sua mãe e seus irmãos a viverem em condições de extrema pobreza. Desde sempre, Temujin demonstrou habilidade de liderança e coragem, empenhando-se na sobrevivência de sua família, ajudando a sua mãe a criar seus irmãos. Como era tradição entre alianças políticas, ainda jovem, Temujin casou-se com Borte, sua primeira e principal esposa, uma vez que a poligamia era também uma importante tradição cultural. Até que, certa vez, uma tribo inimiga, vejam só, sequestrou Borte. Após o sucesso de um plano mirabolante para resgatar sua esposa, o líder passou a ser temido entre todos os outros clãs mongóis. Temujin teve vários filhos com Borte, que assistiu ao massacre que seu marido havia realizado ao resgatá-la. E também Temujin teve filhos com outras de suas esposas. E amantes também.
com tanta coisa para fazer, ele ainda achava, encontrava tempo para o amor. E isso porque Gengis Khan teve muitos, mas muitos filhos ilegítimos. A sua lendária vasta descendência é assunto de estudos até hoje em muitos centros acadêmicos. Vejam só, abrindo um parênteses aqui, Gengis Khan teve tantos filhos que estudos modernos iniciados no século XX, na segunda metade do século XX e estendidos até hoje, acreditam que 1 em cada 8 seres humanos do planeta tem o DNA de Gengis Khan. Vejam só, 1 em cada 8, não chega a ser nem 1 em cada 10, mas 1 em cada 8 seres humanos do planeta inteiro é descendente de Gengis Khan. No leste europeu, onde ele ficou durante muito tempo, muitos dali também são descendentes de Gengis Khan. E hoje, Chagatai, Odoacre, Tolui, todos eles, seus filhos com porte, tiveram importantes funções na administração e em papéis fundamentais na expansão do Império Mongol através dos séculos. Em 1206, Temujin foi proclamado Gengis Khan, um título que significa governante universal. Então, Gengis Khan não é o nome de Temujin, porque o nome de Temujin é Temujin. E sim, é um título, assim como príncipe, rei, duque da Cornualha ou duquesa de Buckingham, são títulos. E Gengis Khan também é um título que significa governante universal. E ele recebeu esse título por sua visão absolutamente estratégica e sua inteligência, que foram forjadas pela necessária luta por sua própria sobrevivência, pela sobrevivência de sua família, que desde que seu pai foi envenenado, ele teve que se virar em um ambiente altamente hostil. Naqueles tempos, mesmo ainda sendo uma criança, Temujin precisava de se relacionar com outras tribos mongóis para garantir o alimentar de sua mãe e de seus irmãos. Relações essas que lhe garantiram profundo conhecimento sobre, vejam bem, a perspicácia do garoto, a cultura e a política mongóis. Graças a esse arcabouço de conhecimentos e inteligências e observações de tudo que acontecia à sua volta, Gengis Khan aplicou uma de suas primeiras ações, a unificação dos clãs mongóis, que estavam dispersos pelas estepes. E para isso, muitas vezes costurou laços diplomáticos, alianças estratégicas ou até mesmo empregou força militar. Gengis Khan realizou inúmeras conquistas, anexou a Ásia Central, a China e grandes partes do leste da Europa, fazendo do Império Mongol o maior império terrestre contínuo da história da humanidade. Para sustentar toda a vastidão de seu poderoso império, Khan empregava o conhecimento e as ideias dos povos conquistados, jamais menosprezados por ele, entre chineses e persas. Todos os conhecimentos eram valiosos para Khan. Ao agir dessa forma, ele passava o recado de que, apesar desses povos estarem sob a égide de um império estrangeiro, suas tradições e culturas seriam e eram respeitadas e admiradas pelo próprio imperador em pessoa. Por tais razões, eram raras as rebeliões contra os mongóis. As aventuras de Gengis Khan no nosso planeta Terra terminaram no dia 18 de outubro de 1227,
no noroeste da China, durante uma campanha militar contra o povo Tangut. Há relatos divergentes sobre o que realmente teria acontecido com o grande imperador. De acordo com as lendas orais e os raros manuscritos que sobreviveram à passagem do tempo, a morte de Gengis Khan teria sido causada ou em batalha, ou por ferimentos de flechas envenenadas, ou por grave queda de cavalo, que o teriam deixado febril. Só que também há uma versão que ele também poderia ter morrido por causas naturais. Seja de uma forma ou de outra, o fato é que o grande líder mongol Gengis Khan, mesmo não sabendo ler, mesmo não sabendo escrever, ele não apenas escreveu o seu nome na história da Mongólia, como também escreveu seu nome na história do próprio homem. O seu legado, seja ele lendário ou militar, há mais de 800 anos continua a fascinar, a influenciar e a forjar a trajetória de várias civilizações no mundo inteiro a partir de seus ensinamentos. Sobreviventes. De acordo com os pesquisadores, a quando da época em que a história secreta dos mongóis foi escrita entre 1227 e 1241, ou seja, após a morte de Gengis Khan, enterrado em um local secreto com sua tumba jamais ter sido encontrada, mesmo com todo o empenho de arqueólogo ao longo todos esses 8 séculos, o que reforça os contornos míticos à sua volta. O legado, a liderança, a ascensão e a consolidação do Império Mongol só ocorre a partir da união das tribos nômades das estepes da Mongólia em 1206, formando uma força política e militar sem precedentes sob a liderança de Temujin e, em seguida, aclamado Gengis Khan. O impressionante é que, sob sua liderança, os mongóis iniciaram uma série de campanhas militares exitosas na conquista de vastos territórios. A partir da queda de Pequim, em 1215, e do domínio do norte da China, fronteira com a Mongólia. Em seguida, partiram para as regiões da Ásia Central, Pérsia, que é o atual Irã, e o Turcomenistão, onde, após destruírem as resistências, simplesmente eles pulverizaram as resistências dos reinos dos persas e os turcomanos. Com mais campanhas bem-sucedidas, Gengis Khan finalmente adentrou a Europa pelas margens dos grandes rios do continente, Volga, Vístula e Danúbio, e dominar a Rússia, a Polônia e a Hungria. Mesmo após a morte do imperador, os exércitos mongóis, liderados pelos filhos e generais de Gengis Khan, prosseguiram a expansão do império, que ligou o Oriente ao Ocidente, favorecendo e definindo importantes vias de comércio, como as famosas Rotas da Seda. Rotas da Seda. Isso causou uma surpresa a todos vocês, né? Isso porque não era apenas uma rota da seda. Muito pelo contrário, eram várias rotas da seda que atravessaram diversas regiões. Ao longo do governo de Gengis Khan e de seus sucessores, houve diversas transformações culturais e políticas na sociedade. Os mongóis, que não eram apenas guerreiros, implementaram sistemas, vejam só, sistemas de tributação que obrigavam os povos conquistados a pagar, o que evidentemente garantia os cofres do império. Os tributos, né? Os impostos. Por outra via, os mongóis eram inteligentes ao garantir a harmonia nas regiões conquistadas, sendo tolerantes às religiões dos povos conquistados, fosse a religião o islamismo, o cristianismo, o budismo ou o taoísmo. E isso demonstrava que o interesse do império era
por áreas, era por expansão territorial e jamais por imposição religiosa. Escrita em mongólico clássico, usando as letras, os caracteres do sistema uigur ou uiguri, que é uma língua turcomena falada pelas tribos uigures que povoam a região de Xinjiang, localizada no oeste da China. A história secreta dos mongóis, de autoria de algum membro da corte imperial, data provavelmente de por volta de 1227. Entre os objetivos, o autor ou os autores queriam deixar registrados em detalhes, em riqueza de detalhes, tanto a visão de liderança, as conquistas, os valores e a genealogia da família, quanto também a memória do fundador e líder do Império Mongol, Gengis Khan. Quando foi tecida entre os séculos 12 e 13, o mundo assistia às grandes transformações que ocorriam na Europa, onde diversos reinos, como a França e a Inglaterra, iniciavam o processo de consolidação de suas estruturas políticas em meio às cruzadas, o que aumentava as tensões entre cristãos e muçulmanos no Oriente Médio. Mesmo os reinos islâmicos sendo relevantes centros de cultura e conhecimento em matemática, medicina e astronomia. E por falar em mundo islâmico, muitas dinastias islâmicas, como os Abássidas de Bagdá, viviam a crescente ameaça dos mongóis, assim como a China, que via o seu norte, sob controle mongol, em confronto contra o sul, governado pela dinastia Song, até a total queda da China para os mongóis no ano de 1279, o que facilitou, logo em seguida, as campanhas para a invasão da Índia, então governada por dinastias islâmicas, como o destronado Sultanato de Delhi. Sobreviventes. A história secreta dos mongóis era, na verdade, como muitos livros mitológicos, um manuscrito a narrar as façanhas de algum deus ou herói nacional, com uma diferença. Gengis Khan realmente era um homem que havia existido até poucos anos antes. Nesse sentido, ao longo de 12 capítulos a narrarem os episódios da vida de Gengis Khan, desde a sua infância até o surgimento e o apogeu do Império Mongol, a consolidação do poder de sua dinastia, o documento forjou a ideia de identidade mongol, proporcionando a continuidade dos governantes do Império. Somente no século XIV, a história secreta dos mongóis foi traduzida para o chinês e daí para outras línguas asiáticas, até o texto receber versões também em línguas europeias. E esse foi um fator fundamental para a propagação do conteúdo e que garantiu a preservação e eternizou o nome de Gengis Khan no Valhalla dos grandes conquistadores da humanidade. Detalhe, a história secreta dos mongóis é apenas um título que foi dado posteriormente, e muito posteriormente. Logo no início do documento, o escriba relata as origens familiares e culturais da criança Temujin, como o papel de seus pais Yuzugei e Hoelun em sua infância e na sua criação. A escolha de seu nome, curiosamente, uma homenagem a um importante chefe que foi derrotado por Yuzugei, o seu pai. Os desafios também enfrentados pelo assassinato de seu próprio pai, a família deixada ao relento por antigos aliados e a sobrevivência na extrema pobreza. A juventude de Temujin foi repleta de conflitos internos e externos. Na época, o clã era liderado de forma tirana por um de seus meio-irmãos por parte paterna, Begter, que maltratava a madrasta, a mãe de Temujin, e os próprios irmãos. Então, o que o rapaz fez?
matou Becter e assumiu a liderança do clã. Com o passar do tempo, o futuro imperador destacava-se por sua inteligência ao estabelecer laços comerciais. Ele sabia que através do comércio conseguiria fazer alianças com outras tribos das estepes, o que lhe garantia, claro, além da aliança, a amizade, como ocorreu com seu amigo Yamurra, que, com o passar do tempo, anos mais tarde, o trairia ao se aliar a outras tribos rivais a fim de ocupar o seu lugar. E essa rivalidade levaria um dos dois a um trágico final. E o que vai acontecer? Já já saberemos. Certa vez sua esposa Bort fora sequestrada por uma tribo inimiga. E o que Temujin fez? Ele reuniu vários homens e partiu para resgatá-la. Ele tinha na sua mente uma estratégia que seria crucial caso desse certo a seu favor, ou crucial contra ele caso desse errado. Ele armou um ataque relâmpago, uma estratégia que seria conhecida no século XX como Blitzkrieg, que era o ataque usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Vejam só. E esse ataque relâmpago foi certeiro. O sucesso da empreitada cristalizou perenemente o seu respeito, a sua liderança e o seu poder entre todos os outros clãs mongóis, que com novas alianças estratégicas e sucessivas vitórias militares foram gradativamente reunidos em um só povo mongol, em torno de um único governante supremo que o mundo via surgir, via nascer: Gengis Khan. Só que o êxito de Temujin causava, segundo as lendas das estepes, mais ciúmes entre seus rivais, a vontade de ser ou ter ou alcançar o que Temujin era ou tinha ou alcançava, enquanto os outros não conseguiam. Então, isso causava ciúmes. Causava muito mais ciúmes do que propriamente inimizade, porque eles nem eram loucos de tornarem-se inimigos de Temujin. Ou então, objetivando poderes políticos em si. No meio desses inimigos estava o seu amigo Yamurra, que, após ter sido convencido por tribos rivais a se organizarem sob a sua liderança para derrotar o seu amigo Temujin, aceitou essa proposta. Aceitou a proposta de ser ele, o Khan dos mongóis. Traiu seu amigo de infância e provocou uma guerra entre todos os clãs. Após sangrentas batalhas, perdas de pessoas, cavalos, elefantes e materiais de ambos os lados, finalmente Temujin conseguiu derrotar Yamurra e todos os aliados. Preso, Yamurra foi sentenciado à pena capital. De acordo com uma outra lenda das estepes, essa teria sido uma das raras vezes em que Temujin teve seu estado de espírito abalado. Devido ao sentimento de amizade, ao sentimento de ter Yamurra como seu próprio irmão, e que nutria por ele esse amor infantil, amor do tempo de infância, Temujin jamais mencionou o nome de Yamurra até o fim de seus dias. Dizem que durante a morte de Yamurra desceu uma lágrima dos olhos de Gengis Khan. Após essa guerra sangrenta, o líder implementou reformas sociais e militares que garantiram a lealdade dos clãs, fator decisivo para garantir a sua supremacia. E, como um fato leva a outro, em 1206, Temujin foi então proclamado Gengis Khan, o governante universal,
marcando o início de uma era, a Era do Império Mongol. As primeiras campanhas contra povos vizinhos de etnias chinesas, como os Tangutas e os Uigures, de regiões localizadas hoje pertencentes à China, levaram às primeiras conquistas de Gengis Khan, que, mesmo anexando os povos conquistados ao seu império, permitiu-lhes manter suas culturas, tradições e práticas religiosas em troca de, simplesmente, lealdade e pagamento de tributos. Como a sociedade conquistada não era atingida em cheio, em si, em sua própria pele, eles aceitavam estar sob a liderança de um império estrangeiro. Uma estratégia absolutamente inteligente de Gengis Khan. Algumas das campanhas mais vitoriosas e impactantes foram as contra o poderoso Império Jin, no norte da China. Nessas batalhas, os mongóis empregaram diversas estratégias altamente eficientes, até então jamais vistas na região, como a tática de cerco e inovação da engenharia militar para superar fortificações inimigas, ações que resultaram na conquista de grandes cidades como Pequim. Detalhe que muitas dessas técnicas e estratégias também foram levadas para a Europa. O incrível sucesso das ideias expansionistas do Império Mongol aumentava cada vez mais a ambição de Gengis Khan de ir além dos Urais. O pretexto que o grande Khan precisava surgiu quando o Império Khwarezmida, ou Khwarezmil, que foi de 1077 a 1231, era uma dinastia persa muçulmana sunita formada por população turcomena de origem mameluca que compreende atualmente as regiões da Pérsia, Irã e Ásia Central. Viram como é que é difícil compreender aquela região? Quanta coisa! Uma dinastia persa, muçulmana, sunita, formada por uma população turcomena de origem mameluca, que compreende atualmente as regiões da Pérsia, o Irã, Afeganistão e a Ásia Central. E essa dinastia o que fez? Cometeu um erro estratégico nesse tabuleiro de xadrez. Xadrez é persa, não podemos nos esquecer. Eles atacaram várias e várias vezes, de forma violenta, e que culminou no massacre dos comerciantes mongóis. Eles atacavam os mongóis e praticamente dizimaram todos os mongóis naquela região. Então, como resposta, o ataque do exército de Gengis Khan foi inimaginavelmente brutal. Brutal e eficiente. Cidades do Império Persa Khwarezmida, como Samarcanda e Bukhara, duas cidades que hoje pertencem ao Uzbequistão, simplesmente viraram poeira, viraram pó no deserto da Ásia Central. Inteligentemente, o que Gengis Khan fez? Ao fim da batalha, ele fez um discurso enaltecendo o exército e transferindo todo o crédito da vitória aos militares. Atitude que tanto aumentou a lealdade de seus generais, como também inspirou o orgulho de todos, quanto também demonstrou a todos saber ser um líder que confere os louros da vitória aos demais. Ele compartilha da vitória com todos. E, evidentemente, os aplausos, os urros foram espetaculares. Dizem que nem uma pedra deixou de ouvir a vibração do exército mongol. Além de excepcional estrategista militar, Gengis Khan também era excelente administrador. Ele organizou e estruturou o império ao criar leis orais, conhecidas como Yasa, que regulavam herança, direito público, combates e código penal,
além de também criar um eficiente e complexo sistema de comunicação postal e transporte de pessoas e mercadorias a cavalos, que saíam e chegavam a determinadas localidades ou estações em intervalos regulares, cumprindo determinadas rotas. Os famosos IAM. Esse sistema nos lembra o sistema ferroviário. Embora as engrenagens do Império Mongol estivessem operando positivamente, ainda assim havia indigestos desafios e conflitos internos, como as várias disputas entre seus filhos e os generais, num assunto que preocupava a todos, a sucessão de Gengis Khan. Então, para evitar quaisquer desarmonias e alianças escusas que pudessem fragmentar o império, Khan nomeou seu filho Ogedei seu sucessor, e isso garantiu a continuidade do Império Mongol. Já lá pela casa dos 60 anos, o que na época era considerado um homem idoso, Gengis Khan seguia inquestionável à frente de suas tropas, sempre a demonstrar apurada inteligência e habilidade militares e forças mentais e físicas. Durante a década de 1220, o imperador tratava suas últimas batalhas e guerras contra os tanguetes e demais tribos chinesas, sem jamais esboçar qualquer tipo de cansaço. Até que no dia 18 de agosto de 1227, numa campanha contra o povo Tangut, Gengis Khan amanheceu em estado febril, vindo a falecer provavelmente em 25 de agosto de 1227. Segundo estudos científicos modernos, ele teria contraído febre tifoide. Sua morte não foi, vejam bem, sua morte não foi comemorada pelos seus inimigos. Por quê? Porque eles nutriam profundo respeito a Gengis Khan, ao grande Gengis Khan. Quando foi noticiada a sua morte, a batalha cessou imediatamente, com o tratado de armistício e a rendição daquela região da China. Ainda assim, seus filhos e netos, como o grande Kublai Khan, imperador à época dos exploradores Polo, Marco Polo e seus tios, seus descendentes protagonizaram campanhas que continuaram os ideais expansionistas de Gengis Khan, agora em direção à Europa. Os próximos caminhos seriam, as próximas rotas da seda seriam Rússia, Polônia, Ucrânia e Hungria. Mas essa é outra história de outros Khan, seus descendentes, como o seu filho Ogedei e o seu neto Kublai Khan. Mas viram só que algo fantástico, seus inimigos não comemoraram a sua morte. Esse é um grande líder. Sobreviventes, a história secreta dos mongóis é um verdadeiro amálgama de épico, aventura, história e mitologia, que, além de narrar fatos históricos, apresenta elementos proféticos, como os augúrios que previam o gigantismo imortal de um grande líder, Gengis Khan, desde seu nascimento até a sua morte, sendo enterrado numa tumba perdida, jamais encontrada por arqueólogos até os dias de hoje. Toda essa atmosfera faz do manuscrito não apenas a primeira obra literária escrita na língua mongólica clássica, mas uma espécie de livro sagrado da história do povo mongol, o mítico e inigualável Império Mongol, suas tradições e sua organização social daqueles tempos, símbolo da cultura, das tradições, da identidade e do orgulho nacional do povo mongol. Na literatura, a história secreta dos mongóis é objeto de pesquisas em universidades, não apenas na Mongólia, mas no mundo inteiro,
que recebe traduções para inúmeros idiomas. Por todas essas razões, desde sempre, o manuscrito serviu de subsídio para escritores, arqueólogos, historiadores, pesquisadores e até aventureiros caçadores de tesouros e tumbas, incluindo cineastas, tentarem construir o homem por trás do mito do grande Gengis Khan. A partir do século XX, com o advento de novas expressões artísticas como cinema, a figura do grande líder Gengis Khan e do incomparável Império Mongol despertaram o interesse e a curiosidade das pessoas, de maneira que inspirou o crescimento da cultura de massa em diversas formas, através das décadas. Assim, a história secreta dos mongóis inspirou inúmeros romances históricos ou fictícios, e histórias em quadrinhos ou bandas desenhadas, também conhecidas dessa forma, e até mangás, apresentando Gengis Khan, ora como protagonista, ora como personagem secundária. A partir dos anos 1980, com o boom dos videogames ou videojogos, o líder mongol se torna personagem em jogos famosos como Civilization, Age of Empires e Total War. E até música tem seus artistas a cantarem a saga do grande Khan, como a inigualável banda mongol, isso mesmo, uma banda mongol. Sabe de que gênero? Folk. Uma banda mongol de folk metal. Vejam só, uma banda mongol de folk metal, chamado The Who, que expressa seu orgulho e sua herança mongol ao misturar elementos da música ocidental do heavy metal com os ritmos e instrumentos folclóricos da Mongólia, de seu país. E detalhe, The Who se apresenta em festivais de heavy metal na Europa, nos Estados Unidos e já esteve no Brasil há algum tempo atrás. A sétima arte, por sua vez, empregou a temática lendária de Gengis Khan para produções de filmes, séries e documentários, como a raridade de 1928, Storm of Asia, feito na União Soviética, a abordar o legado histórico de Gengis Khan e a cultura mongol. Em 2007, quase 100 anos depois dessa primeira produção, foi a vez da cinebiografia indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro, Mongol, The Rise of Gengis Khan, sobre a juventude do grande líder e a sua ascensão ao poder. A que eu assisti há algum tempo atrás foi o excelente filme russo-mongol de 2009, By the Will of Gengis Khan. Fácil de vocês acharem, apesar de ser de produção russa e mongol, uma coprodução, ela data de 2009 e é fácil de achar. Da sala de projeção para a sala de casa, nós podemos nos sentar no sofá para ver algumas séries, como a minissérie chinesa de 1987, Gengis Khan. Em 2004 foi lançada uma adaptação mongol chamada The Secret History of the Mongols, que dramatiza os eventos descritos no manuscrito. Entre 2014 e 2016, a Netflix produziu e exibiu Marco Polo, sobre as relações comerciais e políticas entre o explorador genovês e o Império Mongol, na época liderado por Kublai Khan, o famoso neto de Gengis Khan. Sobreviventes! Hoje o nosso dedinho de prosa, cultural e bem diferente, foi sobre o documento histórico épico mitológico, a história secreta dos mongóis, a narrar a forma de liderança, a vida e o espírito de perseverança e as conquistas de Gengis Khan, que definiram tanto as transformações culturais das tribos das estepes mongóis, quanto a ascensão meteórica do fascinante Império Mongol, o maior império terrestre contínuo que a Terra e as testemunhas da época jamais viram outro igual. Hoje, dilatadamente estudada por historiadores e antropólogos e linguistas, a história secreta dos mongóis é um diamante de elevado quilate de inspiração para a literatura, para o cinema
e a cultura de massa, por sua riqueza de detalhes sobre a vida e a cultura do passado e da moderna e enigmática Mongólia. Abrindo um parênteses agora, eu sou encantado desde criança pelas histórias de Gengis Khan. Desde que eu ouvi pela primeira vez falar de seu nome. Não me lembro exatamente como, mas eu devo também a este livro que tem aqui no canal, tem aqui no canal um relato, um vídeo sobre este relato aqui, o Livro das Maravilhas de Marco Polo, que as histórias são passadas na época de Kublai Khan, o neto de Gengis Khan. E o vídeo de hoje é sobre este livro. Do muito que foi falado hoje, está neste livro aqui, Gengis Khan. Gengis Khan, que é um homem, uma história fascinante. Fascinante. Eu, desde criança, sou fascinado pelas histórias, e isso eu faço desde criança. Eu ouço as histórias que o nosso planeta tem para contar. Imaginem o que cada pedra tem para contar, o que cada muralha medieval tem para nos contar, o que cada árvore centenária ou de vários séculos tem para nos contar. Eu observo e eu ouço o que o planeta tem para nos contar. E isso é que faz crescer cada vez mais, motiva cada vez mais eu buscar o conhecimento. A curiosidade é que me move. A curiosidade neste planeta é o que me move. Está em mim. E espero que esteja em vocês também. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês escrevam aqui nos comentários a fascinante história do povo mongol. Um país que está tão distante de onde nós estamos, tão distante do Ocidente, mas que muito contribuiu para a existência da cultura ocidental também, a Mongólia. O que nós podemos tirar dela? Exatamente isso, o nosso mundo ocidental. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!